E aí, bem-vindo ao canal Voz do Google. Se inscreve, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gosta de notícia e opinião e bora lá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um caso aí que ficou muito conhecido em 2013 e ainda perdurou por alguns anos depois, mas que hoje em dia já está arquivado e o pai, no caso envolvido, ele quer a reabertura do caso para que se elucide exatamente o que aconteceu e aparentemente ele tem novas informações. E o caso, como você pode ver pelo título, é do MC da Leste, que o caso ocorreu lá em 2013, teve repercussão nacional, passou na televisão por muitos dias, inclusive havia imagens do dia do fato do ocorrido, né? Quando ele passou pelo que ele passou. Então, o caso não é aí desconhecido da grande mídia. O caso é muito bem representado, muito conhecido. Talvez se você for mais jovem você não se lembre, mas o da Leste, ele foi um dos primeiros funkeiros ostentação, ou seja, funkeiros que falavam sobre dinheiro, sobre carros, sobre viagens, sobre joias, que surgiu no Brasil. E ele surgiu lá na Zona Leste de São Paulo, por isso o nome da Leste, o nome dele era Daniel Pellegrini. Ele tinha 20 anos apenas de idade na época do ocorrido. Ele era um cara muito jovem, estava despontando na mídia aí, mas ainda não tinha feito, vamos dizer assim, a carreira dele, ainda estava em início de carreira, apesar de ser muito bem reconhecido. Tem músicas dele que tocam até hoje. Aconteceu depois do fato, depois de tudo ocorrido, a polícia investigou o caso de fundo a fundo e nunca encontraram quem realmente foi o responsável por ser o atirador no dia. Ninguém encontrou, ninguém teve informações sobre nada. Então havia muita especulação e pouca verdade no caso. Por isso o caso foi se arrastando de forma muito lenta. Às vezes aparecia alguém dando uma informação ali, mas era só para despistar. Outra pessoa dava informação, mas era só porque queria aparecer. A polícia coletava informações que não levavam a lugar nenhum e nenhuma resposta exata aparecia no caso. Então, o que acontece? Tudo o que se sabia era o que foi gravado. Então, sabia-se a direção do projétil, a altura dos projéteis, mas não sabia exatamente da onde saiu esses projéteis. Até se estimou um local, basicamente, ali, da onde poderia ter vindo. Eles indicaram a direção possível de onde seria originado. E até uma distância foi uma distância ela foi até dita pelos peritos como distância provável entre o MC da Leste e quem efetuou o projétil. Só que essa distância não era razoável pela quantidade de pessoas que existiam no local. Depois foi estimado que possivelmente a pessoa estava no meio da multidão. E aí o que ocorreu? Como não havia é, na hora que se vendia os ingressos, como foi um evento na rua, não se coletava dados de quem estava no evento, foi muito difícil para a polícia levantar informações de quem esteve no dia. Então acabou sendo arquivado o caso e por aí ficou até essa semana. Por que eu falo até essa semana? Eu falo até essa semana porque nessa semana surgiu uma bomba. O pai do Daleste, o Ronald, ele escreveu para o Cidade Alerta, ele se comunicou com a televisão e informou que ele sabe quem foi o mandante. E ele diz que foi uma encomenda. O ato foi encomendado por 20 mil reais. Em 2013, 20 mil reais era muito mais dinheiro do que hoje. Então, realmente, quem queria encomendar isso tinha certeza da intenção que queria e realmente tinha um desejo muito forte de não ver mais o da Leste entre o mundo dos vivos, né? Em se livrar do da Leste de uma forma ou de outra. Motivação ainda não foi esclarecido. Nós acreditamos que provavelmente o Holland vai utilizar da mídia para a reabertura do caso, porque o próprio pai alega que o caso foi fechado e encerrado, dado como sem provas, e ele precisa da reabertura para se investigar esses novos fatos. Então provavelmente ele vai soltar algumas bombas na mídia hoje. E nós faremos vídeo aí para trazer para vocês. Qual a minha opinião sobre o caso? Eu sempre gosto de dar a minha opinião. Minha opinião sobre o caso é que ele é de difícil solução, principalmente hoje, 7 anos depois. Eu acredito que esse caso só vai ser solucionado quando alguém realmente entregar o fato. Tá? Alguém em uma conversa, alguém em um e-mail, em algum tipo de comunicação, ele contar que foi ele ou ele contar que sabe quem é. Esse caso provavelmente vai ter um desfecho assim, porque não tem como coletar prova nenhuma do ponto. Como assim não tem como coletar prova? Uma investigação você consegue identificar quem é o autor através do exame de digitais, através de exame de DNA e através de outros exames, como de outras fotografias, imagens, etc. No caso da Leste, não tem os dois primeiros. Não tem nem como fazer exame
de DNA, nem como fazer exame das digitais, porque não sabemos o suspeito, não sabe onde ele estava, não localizou a ferramenta utilizada para efetuar os disparos, não se localizou nada do caso. A segunda opção, fotos e vídeos, do que foi possível recuperar da época, foi aqueles que foi amplamente televisionados e não mostram nada além do show, só a ação ali do autor no show, do cantor no show, e a operação que aconteceu ali depois, a queda dele, o familiar recolhendo ele, e só isso, nada mais. Então é um caso que aparentemente caminha para ser realmente sem solução, a não ser que as informações que o pai dele trouxe agora sejam muito relevantes e muito esclarecedoras, que é o que todo mundo espera, que realmente se esclareça, sejam informações que esclareçam com forma bem tranquila, bem sem deixar pontas soltas, porque é a única forma mesmo do pai dele reabrir o caso. Porque se as pontas ainda estiverem soltas com essas novas informações, dificilmente a polícia irá atrás, porque ela já foi atrás por diversas vezes sem encontrar exatamente nada. E nós sabemos exatamente como é caro fazer investigações no Brasil. Então provavelmente eles não reabririam o caso se não verem que realmente a informação é quente, como diríamos, né? É uma informação pertinente que possa levar à solução. Depois disso que aconteceu com o da Leste, você se lembra que no período, ou poucos meses depois, aconteceu algo semelhante, né? Aconteceu com outro cantor, mas em nenhum ponto da história brasileira, assim, ocorreu da forma como ocorreu com ele. Por isso marca muito. Foi num show, tinha público, tava os familiares dele lá, a pessoa não teve medo. Então a polícia acredita que é alguém muito bem preparado, alguém que sabia o que estava fazendo, alguém realmente contratado e que não tinha medo de errar, não tinha medo de falhar. Apesar de que o primeiro projétil não teve êxito, o segundo projétil foi realmente exitoso no que queria realizar. Foi realmente foi certeiro, né? Para falar a palavra correta, o segundo projétil foi extremamente certeiro. Então a pessoa estava preparada. Entre dois acertou um, 50% de acerto. A perícia chegou a acreditar que a pessoa estivesse a quase 2 quilômetros de distância, tá, do palco até onde ele estava. Então é uma distância considerável, se realmente for 2 quilômetros, é uma distância enorme. E eu realmente eu não acredito que estava tão longe assim. De noite, o cara a balística identificou o tipo de armamento que era, não era algo tão. Não era um sniper, né? Não era algo de distância, era algo de proximidade. Então eu não acredito que estava tão longe assim, não. Eu sou daqueles que pensam que estava no meio da multidão. Mas o caso aí tem que ser resolvido o mais breve possível para dar um pouco de descanso para a família, né? Depois de tantos anos, quase 8 anos aí, a família não tem ainda uma resposta. O que vocês acreditam? Provavelmente vai sair hoje à noite no Cidade Alerta essa resposta. Deixa aí nos comentários. Até mais. Fui.